Começando. Vamos lá, tá no horário, ok? Então, começando. Olha, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ney Pereira e eu quero logo de cara começar agradecendo pelo seu tempo. Se você dá aula para jovens ou adultos, seja na graduação, na pós-graduação, seja na área de treinamento corporativo, cursos abertos, ou seja como o infoprodutor, por exemplo, né? E se você já percebeu no mínimo 3 coisas: o quanto que é difícil manter a atenção e motivação dos alunos em aulas online, percebeu que as aulas online não têm nada a ver com aulas presenciais e que somente saber mexer na plataforma não resolve o problema, então você está no lugar certo. Olha, infelizmente, tem muita gente perdendo ou deixando de ganhar dinheiro por não perceber isso e por não saber como resolver essa questão. E eu vou além, pior, tem gente perdendo a saúde por causa disso. Sinceramente, de uma forma geral, você acha que os alunos estão gostando da forma como as aulas online vêm sendo ministradas? Desde o começo da pandemia, a gente tem acompanhado na mídia sobre os principais motivos da grande evasão escolar. Um deles é a falta de recursos financeiros por parte dos alunos e o outro é a falta de identificação com esse modelo online. E a gente pode facilmente traduzir, o que é essa falta de identificação. O fato é que os alunos não estão suportando a forma desinteressante e desestimulante como muitas aulas online vêm sendo ministradas. Com isso, nós estamos diante de um efeito dominó. É o seguinte: evasão escolar, que leva à diminuição de turmas, que leva à diminuição de arrecadação, que é igual a desemprego. E olha, a rejeição ao modelo online não está acontecendo somente no Brasil, e a gente sabe disso. Eu diria que o desemprego é a consequência mais grave, mas mesmo aqueles que, felizmente, estão conseguindo ministrar aulas, sentem a dor do desconforto, de apresentar um desempenho muitas vezes aquém das suas possibilidades. Sabem o quanto é desesperador ouvir o inquietante silêncio de uma aula online com câmeras e alunos desligados. Além de não conseguir ensinar, sentem uma sensação de impotência ou até incompetência. E aí, como é que fica a autoestima nessa história, Desde o começo, o professor tem recebido pressão de todos os lados. Ele teve que ser preparado a toque de caixa de uma forma muito rápida, em como mexer em plataforma, enfim, como se comunicar online. Ele teve que literalmente se reinventar para tentar executar algo que definitivamente ele não sabia como fazer, que era dar aulas online ao vivo e que, eu garanto, não tem absolutamente nada a ver com aulas online, com aulas presenciais. Ou seja, o professor começou esse processo com pouquíssimas chances de êxito. Ou encarava o desafio de frente, ou saía. Bom, diante desse cenário, fica difícil para qualquer profissional manter uma boa saúde emocional também, não é? É uma lástima. Mas você pode acreditar que, se por um lado existem muitos professores que estão ainda sofrendo dessas dores, por outro lado, há um número cada vez mais significativo de professores que, acredite, estão obtendo sucesso. São profissionais que descobriram que precisavam se capacitar em comunicação, elaboração e planejamento de aulas online numa perspectiva que ia muito além do conhecimento de como funciona uma plataforma. E são esses professores que estão vendo os alunos amarem as suas aulas, que estão ministrando cada vez mais aulas e que estão sendo requisitados por mais instituições. Alguns estão até empreendendo. Enfim, esses professores estão conseguindo realmente alcançar o sucesso, segurança profissional e emocional. Pois é, e sabe por que eu estou aqui hoje? É porque sinceramente, eu quero muito, muito que você seja um desses. Então, a proposta desse encontro é de te oferecer um começo, um recomeço, um caminho concreto para que você se sinta mais seguro, mais segura, mais confiante para encarar esse desafio de ministrar aulas online de sucesso. Mas aí você pode me perguntar: Ney, eu já dou aulas presenciais há muito tempo e sempre deu certo. Então, agora, sinceramente, eu não sei se eu tenho paciência ou vou conseguir começar do zero. Ainda mais tendo que me tornar um expert em tecnologia. Eu vou te dizer uma coisa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi objeções parecidas. E eu digo, olha, é uma objeção legítima. Realmente é muito desconfortável quando você domina plenamente uma técnica e tem que se desconstruir, sair da sua zona de conforto e ainda mais tendo que desenvolver novas competências. Mas, por favor, me dê o benefício da dúvida.
Olha, eu trabalho com capacitação de professores há muitos anos. E ultimamente eu lidei com muitas pessoas que estão fazendo essa transição e passando por dilemas bem parecidos. E acredite, estão obtendo sucesso. Então, se você souber simplesmente como usar a plataforma, tudo que eu vou te falar vai ser extremamente viável e aplicável sem a necessidade de dominar programas, aplicativos ou qualquer recurso tecnológico que você possa considerar mais complexo. Porque a tecnologia é o canal, mas o meio é a sua comunicação. Opa, Ney, peraí. Então essa palestra não é para mim, né? Porque eu já conheço todas as novas tecnologias. Perfeito. Então eu estou falando com um nativo digital, é isso? Então isso é ótimo, porque o que eu vou falar é sobre o que pode ser feito além das novas tecnologias, mas que pode ser utilizado também por meio da tecnologia. Porque a gente sabe que a tecnologia mal empregada e sem tática pode virar um circo digital. Mas você pode estar se perguntando assim, Ney, por que dar ênfase em comunicação? Porque esse que é o grande gargalo em aulas online. A falta de habilidade e conhecimento de técnicas específicas de comunicação está inviabilizando qualquer chance de os alunos se motivarem e, consequentemente, aprenderem por esse canal. Às vezes, durante as aulas online, como eu já disse, a gente tem a sensação de que está falando sozinho, principalmente quando os alunos estão com as câmeras desligadas, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim, ó. É um cenário desgastante para o aluno e frustrante para o professor, né? E aí, quando a gente quer se certificar de que não está falando sozinho, a gente costuma fazer aquela famosa pergunta, tem alguém aí? Nossa, isso parece até que a gente está numa sessão espiritual. Bom, mas talvez agora você esteja pensando, nossa, que tema interessante. Mas quem garante que você, Ney, tem bagagem para falar em como dominar o universo das aulas online e eu não vou perder meu tempo, não é? Essa é uma boa pergunta. Afinal, pode ser que você não me conheça, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou professor licenciado, autor de livros, roteirista, trabalho como mentor e consultor na área de comunicação. Eu dediquei os últimos 20 anos da minha vida capacitando professores das mais respeitadas instituições públicas e privadas do país. E desenvolvi uma metodologia de treinamento à distância em comunicação para professores que atendeu já milhares de profissionais. E, além disso, eu sou um dos pioneiros na capacitação de professores para comunicação e roteirização de videoaulas e aulas online ao vivo. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu te contar um pouquinho como essa minha história com comunicação para professores começou. Olha, eu acho legal você saber. Beleza? Bom, olha só. Eu era um aluno crítico, eu odiava aulas chatas. Você também era assim? Pois é, um dia, por ironia do destino, eu me tornei aos 21 anos um professor de graduação e depois de pós-graduação na área de esporte e saúde. E aí, num piscar de olhos, como dizem, né, eu deixei de ser pedra e virei vidraça. Era a década de 1980. Nossa, a partir do momento em que eu me vi como professor, eu me senti desafiado a não reproduzir aquele comportamento que tanto eu criticava, né, quando eu era aluno. E aí foi quando eu comecei uma verdadeira cruzada em busca de cursos, materiais didáticos que me ensinassem como me comunicar com os meus alunos de forma mais interessante. E eu não estou me referindo à didática, nem a teorias do ensino, porque esses assuntos eu conhecia. O que eu queria era algo a mais, né? Eu queria ser um bom professor comunicador. Infelizmente, eu não encontrei nada, ao menos como eu desejava, e aí isso foi bastante frustrante. Daí, eu resolvi criar a minha própria formação, estudar por conta própria, áreas afins como neurolinguística, psicologia, comunicação, e eu me dediquei muito. Olha, eu busquei também por qualificações, me especializei em neurociência pedagógica, em marketing, e não foi fácil, porque às vezes eu me questionava se valia a pena estudar tanto, ainda mais sobre assuntos que não tinham nada a ver diretamente com o meu conteúdo específico, né? Afinal, eu só queria ser um professor melhor. Será que eu estava perdendo tempo, né? Eu sempre me perguntava. E realmente eu estava inseguro com as minhas escolhas. Só que as respostas, né, a resposta veio logo em seguida de uma forma inesperada, porque ao longo das minhas formações eu acabei chamando a atenção dos professores que me davam aula, né, devido ao jeito de me comunicar. E aí eu recebi 3 convites que mudaram completamente o rumo da minha vida. O primeiro foi para assumir a disciplina de comunicação empresarial em um curso de MBA em gestão de negócios no IBMEC do Rio de Janeiro. Foi aí que eu comecei a constatar que todo aquele esforço estava valendo a pena. Em todas as turmas que eu ministrei aulas nesse MBA, em todo semestre eu fui homenageado como o melhor professor do curso e da instituição. E foi uma experiência bastante legal, foi muito legal. O segundo convite, olha, foi para ministrar aulas sobre comunicação em um curso de pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas na modalidade telepresencial.
Olha, você sabe o que é isso? Olha que interessante. São aulas produzidas em estúdio e transmitidas ao vivo via satélite para todo o território nacional. Eu vou te dizer uma coisa, essa experiência foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque nessa época eu já tinha muita experiência com videoaulas, porque desde 1999 eu comercializava vídeos em VHS, né? Olha, você não sabe nem o que é isso, nunca viu isso, mas deixa para lá, olha só. Ó, ministrar aulas transmitidas ao vivo para milhares de alunos definitivamente foi um dos meus maiores desafios. Tudo tinha que ser milimetricamente planejado, eu tinha que fazer um roteiro contemplando minuto a minuto do que eu ia falar, porque durante a aula eram aplicadas atividades assim para os alunos executarem naquele momento, né? E essas atividades eram gerenciadas por professores executivos, um em cada cidade e com a sua respectiva turma. Então eu tinha que planejar tudo, desde o que eu ia falar até como os professores executivos iriam aplicar as suas dinâmicas e dar feedback, e tudo dentro do tempo previamente definido. Foram 8 anos desenvolvendo esse trabalho. E essa disciplina foi foi uma das mais bem avaliadas, né? E o mérito meu e dos meus colegas professores executivos super competentes. Bom, já até bebi um golinho d'água. Agora vem o terceiro convite. Como eu disse, foram 3 convites que mudaram o rumo da minha vida. Então, paralelamente a essas experiências, eu fui convidado para capacitar outros professores das mais diversas áreas, né, em como se comunicar em aulas. Pois é, em 2005 eu fui um dos responsáveis pelo início do Programa de Aperfeiçoamento de Docentes da Fundação Getúlio Vargas, como registrado aqui com muita honra nessa publicação. Durante 13 anos, atendi a mais de 2.000 professores de MBAs do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e a partir daí eu não parei mais. Desenvolvi materiais didáticos como livros, cursos à distância, atendi a milhares de professores de dezenas de instituições públicas e privadas por todo o país, por meio de capacitações e palestras. Entre 2014 e 2015, mais ou menos, eu desenvolvi um trabalho social na cidade de Machados, no interior de Pernambuco. E esse trabalho foi tão incrível ao ponto de aumentar o IDEB da cidade. Você acredita numa coisa dessa? Ó, eu tenho tanto orgulho desse trabalho. Então, se você quiser saber mais sobre essa história incrível de Machados, eu te convido para acessar o meu canal do YouTube, o Ney Pereira Comunicação, que tem lá o vídeo contando toda essa história na íntegra. Bom, olha só, paralelamente a esses projetos, eu comecei a atender a professores e palestrantes que tinham dificuldades para falar diante das câmeras. Era no mercado de EAD, em franca expansão, oferecendo novas oportunidades e desafios aos professores. Ao longo desses anos, eu perdi as contas de quantos profissionais eu tive o privilégio de ajudar a ter um bom desempenho em videoaulas, né? Seja individualmente, seja institucionalmente, né? Atendi a Escola de Guerra Naval, a Escola Superior do Ministério Público da União, entre outras instituições. E aí veio a pandemia. Eu desabei. Olha, eu me senti sem chão. Mas como muitos profissionais, eu levei um tempo para assimilar e entender o que estava acontecendo. Eu tive a sensação de que tudo que eu tinha aprendido e construído até então não iria servir para mais nada. Só que, de repente, eu recebi um convite que abriu a minha mente e me mostrou um caminho. Ou melhor, me apresentou um propósito, uma missão. Foi o seguinte: foi um grupo de ex-alunos professores da Fundação Getúlio Vargas que me pediu para ministrar um webinar em como se comunicar em aulas à distância ao vivo. E foram 250 professores altamente interessados no tema que participaram desse webinar. Então, naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo e como é que eu poderia ser útil. E aí os convites começaram a se multiplicar e toda semana eu era convidado para participar de, no mínimo, 2, 3 lives falando sobre esse tema. E essa situação me sensibilizou tanto que eu reuni um grupo de profissionais, de especialistas, né, em diferentes áreas, para oferecer auxílio para professores por meio de palestras gratuitas. E aí eu chamei esse projeto de Corrente do Bem. E logo em seguida fizemos uma parceria com a Escola Nacional de Redes, que nos ajudou a falar para centenas de professores de toda a América Latina. Os webinars tinham até a tradução simultânea, era muito legal. E quanto mais eu falava, quanto mais eu atendia professores, mais eu recebia feedbacks, mais eu ouvia suas dores e dificuldades. E aí começaram os pedidos para que eu fizesse uma formação mais abrangente. E foi por isso que em meados de 2020 eu resolvi lançar o primeiro curso online ao vivo para capacitar professores em aulas online. Como o curso era ao vivo, eu limitei o número de participantes. Pois é, em menos de 3 dias e praticamente sem divulgação, as vagas foram preenchidas. Só que, infelizmente, eu tive que deixar muitas pessoas na fila de espera, eu não tinha como atender. Pois é, e é por toda essa história que eu acabei de te contar
que eu me sinto à vontade e na obrigação de compartilhar informações que possam auxiliar nas suas aulas online. Então vamos lá? Bom, nós já sabemos, eu já comentei, é fato. Muitos alunos não estão conseguindo ter um bom desempenho em aulas online. E mesmo sendo mais confortável, prático e econômico para assistir, geralmente essas aulas têm sido consideradas enfadonhas e desestimulantes. E é por isso que está muito difícil para o aluno se manter atento. E é aí que começam os problemas, porque sem atenção não há aprendizagem. Então, baseado nisso, a gente poderia considerar que conquistar e manter a atenção dos alunos seria uma das primeiras metas a serem alcançadas pelo professor em aulas online. Guarda isso, hein? Pois é, mas a gente sabe que está cada vez mais difícil para qualquer professor conseguir se manter focado em qualquer coisa, né? Para qualquer professor, para qualquer pessoa, não é? E quando o aluno adulto começa a assistir uma aula, geralmente a sua atenção já está dispersa. Ela já está absorvida por pensamentos, preocupações cotidianas, sejam pessoais, profissionais. Então, tecnicamente, durante a aula, o professor fala para as pessoas que podem estar completamente envolvidas em outras conversas mentais paralelas. Não é fácil, né? Bom, então baseado no fato de que não conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, apesar de muita gente não acreditar nisso, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é que é impossível conseguir a atenção plena de todos o tempo todo. E a segunda é que, se quisermos a atenção de alguém, precisamos conquistá-la. Daí a pergunta: o que fazer para que a atenção do aluno seja direcionada predominantemente para a nossa aula? Olha, se quisermos que o cérebro do nosso aluno acesse o nosso canal, se quisermos que o cérebro do nosso aluno foque em nossa aula, precisamos pensar em comportamentos e táticas que tornem a aula menos desgastante, com menos distrações paralelas, ou seja, mais atraente e interessante. Repara que tudo que eu falei até agora se aplica também perfeitamente tanto na modalidade presencial como online. A questão é que no ambiente online existem mais distrações que fazem com que o aluno precise gastar mais energia para manter o foco. E como se isso não bastasse, a abordagem, ou seja, a forma como as aulas são ministradas na modalidade online, se não forem bem planejadas, tornam a experiência para o aluno extremamente entediante e desestimulante. Então, resumindo, se você quiser que as suas aulas online sejam um sucesso, você vai precisar saber como gerenciar distrações e abordagens, ok? Começando por distrações. Olha, distrações ou Disneylândia do cérebro, como eu costumo chamar, são os sugadores de atenção. Por exemplo, uma estante cheia de livros atrás do professor, né? E aí o aluno começa a se interessar pelo gosto literário do mestre e começa a viajar, né? Nossa, olha, eu já li aquele livro, deixa eu tentar ler aquele título aí daquele último livro verde do lado esquerdo. Não dá, né? Ou então, por exemplo, quando ele repara que a porta do quarto do professor faz barulho todas as vezes que é aberta, né? E aí o cérebro do aluno começa assim: poxa, essa porta precisa de um óleo, né? Quem será que entrou? E aí por aí vai. Então, para minimizar esse impacto, a gente deveria se antecipar e procurar gerenciar o nosso ambiente, eliminando os sugadores de atenção, ou seja, as possíveis distrações. A começar pelo ambiente do professor. O ideal é que, além de um ambiente silencioso e com uma boa iluminação, é que o local da aula seja visualmente o mais neutro possível, principalmente em relação ao que o aluno vê atrás do professor. O porquê disso é que quanto menos estímulos visuais estiverem disputando a atenção do professor, mais fácil fica para o aluno se concentrar nele. Parede lisa ou então cortinas, persianas, são as escolhas mais seguras. E aí você vai me perguntar sobre aqueles fundos virtuais que algumas plataformas disponibilizam, né? Então, em primeiro lugar, não adianta você colocar um fundo virtual desses, né, chamativo, porque aí você só vai aumentar o problema. É que nem no outro dia que apareceu na mídia, uma reunião de ministros, onde um deles estava com o fundo de um tubarão nadando no aquário. Não dá para prestar atenção numa situação dessa, né? Um outro fator de dispersão pode ser, acredite, a aparência e o comportamento do professor. Deixa eu beber aqui uma aguinha, que você não imagina como é que isso influencia. Vamos lá. Começando pela aparência. E aí entra no pacote
o visual, o vestuário e a postura como um todo, né? Eu costumo brincar dizendo que não é porque você está em casa que você pode dar aula de pijama, né? Ó, uma aparência desleixada, uma roupa inadequada, acredite, toma lugar do cérebro do aluno que começa a especular sobre os motivos daquela cena, né? No outro dia me enviaram um meme em que uma professora estava dando aula com um roupão, uns papéis de alumínio na cabeça. Sabe quando a pessoa está pintando o cabelo? Eu acho até, inclusive, que ela deveria estar dando aula num salão de cabeleireiro. Olha, sinceramente, se coloca no lugar do aluno. Dá para prestar atenção em uma aula assim? Não dá, né? Você pode pensar que eu estou exagerando, mas quase diariamente eu recebo vídeos, fotos ou relatos como esse. Teve uma outra situação, e essa ninguém me contou, eu vi. Uma aula que o professor estava deitado com o laptop assim em cima do peito, acredita, sem camisa. Como é que você se sentiria se você fosse um aluno? E aí você vai me dizer que é uma questão de educação, de boas maneiras, de discernimento? Eu posso concordar, sim, eu concordo com você. Mas as consequências são mais profundas. A aparência ou o comportamento do professor geram julgamentos. E a rejeição é um sentimento que inviabiliza a atenção e, portanto, a aprendizagem. Então é muito importante o professor ter consciência de que a sua aparência, o vestuário e comportamento devem ser planejados com muito bom senso, porque compõem o kit de aprendizagem do aluno online. Ok? Bom, eu falei sobre a importância do professor fazer a gestão do seu ambiente e do seu visual para minimizar as chances dos alunos dispersarem. Agora, existe um outro aspecto que também pode interferir na atenção do aluno, que é o ambiente de aprendizagem, digo, o ambiente online. Você sabe que cada plataforma oferece diferentes possibilidades no que diz respeito à visualização do professor. A visualização do PowerPoint também, né? Ou então a execução de vídeos. Mas seja qual for a tecnologia, esses fatores precisam ser bem gerenciados se a gente quiser que o aluno continue presente. Olha, antes de continuar, eu gostaria de que você fizesse um exercício de visualização comigo. Olha só, vamos lá. Imagina como um aluno, se imagina como um aluno chegando do trabalho, cansado, estressado, é claro, né? E acessando uma plataforma para assistir a aula online. A primeira coisa que ele vê é o carão assim do professor, né, falando alguma coisa rapidamente, e aí logo esse professor começa a compartilhar PowerPoint cheio de texto, e a partir daí a aula vai se resumir nessas imagens acompanhadas de uma voz no fundo, né, dele falando sobre o PowerPoint e acompanhando, e ao lado dessa imagem do PowerPoint, às vezes tem imagem pequenininha, miniatura do professor do cantinho na tela, lendo os PowerPoint. E aí, sabendo que nem o professor e nem os colegas estão vendo ou ouvindo, já que as câmeras estão desligadas, o que você acha que poderia acontecer num cenário como esse? Ah, Ney, se fosse eu, mesmo com as câmeras desligadas e um professor passando PowerPoint, mesmo estando cansado, mesmo assim, eu ia ficar sentado na frente do computador prestando atenção. Aham, tá legal. Ó, eu vou te dizer uma coisa. E é o que eu digo para todos os professores que eu capacito. Se você quiser se atualizar em como dar aulas, então você precisa entender o que acontece com quem assiste. Então, assista bastante aulas online. E aí, quando você estiver sofrendo e amargando de tanto tédio, aí sim você vai estar pronta para entender que em aulas online a comunicação do professor precisa ser revista em absolutamente todos os aspectos. E um deles, como eu já disse, né, é o ambiente de aprendizagem. Vamos lá. Existem 3 fatores a serem trabalhados. O primeiro, a participação do professor. O segundo, a visualização de PowerPoints ou similares. E o terceiro, a gestão das câmeras. Então vamos a cada um deles. Vamos lá. A participação do professor. Se for para ver PowerPoint e ficar ouvindo o professor ler e comentando, não é preciso que a aula seja ao vivo, né? E eu vou além, nem precisa de aula, porque basta adquirir um audiobook que é bem mais em conta, né? Sim, eu estou dizendo que o professor deveria aparecer mais. Eu estou dizendo que ele deveria utilizar
menos PowerPoint. Só que, além disso, ele deveria estimular a participação e criar condições para que os alunos debatam, reflitam, produzam, se apresentem. E aí, além da aula ser muito mais estimulante, ela vai ser muito mais produtiva e menos cansativa. Mas, Ney, é fácil falar, né? Mas como é que eu vou conseguir falar menos, já que eu tenho um conteúdo e uma ementa a cumprir? Olha, vamos fazer o seguinte, continua assistindo que mais na frente eu vou te dizer como, ok? Vamos à segunda. Diz respeito à visualização de PowerPoint. É um outro fator. Bom, então se o PowerPoint for absolutamente imprescindível de ser apresentado, você deveria tomar 3 providências. A primeira é substituir textos por ilustrações. A segunda, dependendo da plataforma, orientar aos alunos a visualizarem você na mesma proporção ou maior que o PPT, o PowerPoint, né? E a terceira, por último, é disponibilizar o arquivo de PowerPoint antes da aula para os alunos terem acesso. Ney, qual a vantagem de enviar as imagens de PowerPoint antes para os alunos? Qual seria? Ah, sabe qual é? É porque se eles já começarem a aula com as imagens impressas, por exemplo, o professor não precisa ficar mostrando tanto tempo a imagem e os alunos podem utilizar essa impressão para fazer anotações. Boa dica, hein? Ó, e por último, a gestão das câmeras. Indo direto ao ponto. Se você quiser manter os alunos mobilizados e engajados, então faz assim. No começo da aula, avisa que eventualmente vai solicitar que algum ou alguns, né, ou todos os alunos abram as câmeras. Então, peça que estejam preparados em todos os aspectos para não serem pegos de surpresa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você souber como fazer isso, de forma com que os alunos comprem a sua ideia, né, você pode ter certeza de que a adesão e participação vai ser muito maior. Bom, meu querido professor, minha querida professora, até agora nós vimos como distrações podem atrapalhar bastante ao aluno conseguir se manter atento, né? Eu te dei exemplo de como gerenciar alguns detalhes super importantes. Mas se quisermos que a experiência da aula seja plenamente satisfatória, a gente precisa pensar em táticas que envolvam outros aspectos ainda mais complexos e que se adequem especificamente à modalidade online. E eu estou me referindo ao segundo fator a ser gerenciado, que é a abordagem, ou seja, a sua forma de agir. E essa é uma decisão tática que precisa ser prevista no planejamento das suas aulas. Olha, esse é um assunto muito vasto, eu diria fundamental para aulas online. Olha, eu levei muito tempo estudando e aplicando modelos para realmente entender e dominar essa questão. Então agora deixa eu fazer algumas ponderações para você refletir sobre isso. Imagina uma modalidade esportiva, por exemplo, sei lá, futebol de salão. Você acha que um jogador de futebol de salão conseguiria ter o mesmo desempenho em futebol de campo se jogasse exatamente da mesma forma que joga na sua modalidade? Certamente que não, porque apesar de ambas serem futebol, futebol de salão se difere do futebol de campo, porque as dimensões do campo são diferentes, porque a bola é diferente, porque as táticas são diferentes, porque algumas regras são diferentes, as valências físicas que o jogador precisa desenvolver são diferentes e por aí vai. Ok, Ney, parabéns, né? Olha, parabéns pela aula de esporte. Mas o que isso tem a ver com as aulas? Pois é que com aulas é a mesma coisa. Se a gente tenta utilizar a mesma abordagem, ou seja, a mesma forma de agir que utiliza em aulas presenciais, nas aulas online, vai ter problemas. Aliás, é o que tem acontecido. Eu posso garantir que se eu ficasse aqui com vocês enumerando e dissertando as diferenças entre essas modalidades, a gente chegaria à conclusão de que se quisermos ministrar boas aulas online, precisamos zerar o marcador e reiniciar o nosso processo de elaboração e entender definitivamente que aulas online não tem nada a ver com aulas presenciais. Você já sabe disso. E eu vou te dar só um pequeno exemplo. A percepção de tempo do aluno. Você acha que 30 minutos de aula presencial, esses 30 minutos, eles são percebidos pelo aluno da mesma forma que 30 minutos de uma aula online?
Bom, pela prática a gente sabe que não, né? É muito mais desgastante para o aluno se manter focado em aulas online e é por isso que essa experiência gera uma percepção de tempo maior, se comparada na aula presencial com a aula online. Essa percepção de tempo diferente acontece também quando assistimos a vídeos, você sabe disso. Por exemplo, qual a sua disposição para assistir a um vídeo com mais de 10 minutos de duração? E principalmente se esse vídeo for em aula, né? Parece uma eternidade. Mas se é tão difícil para o aluno se manter atento em uma aula online, por que muitos professores continuam dando aulas com falas longas, enfadonhas? Bom, eu arrisco a dizer que, primeiramente, isso acontece porque muitos professores utilizam como referência a sua percepção de tempo, que é completamente diferente da percepção de tempo do aluno. Quando o professor fala, ele está passando por uma experiência prazerosa, porque ele está falando sobre um assunto que ele ama, que ele não tem nenhuma dificuldade e nem se sente ameaçado porque ele domina completamente o seu assunto. Ele seria capaz de falar durante horas sem sentir o tempo passar. Só que, do outro lado, nós temos um aluno tentando vencer todas as dificuldades inerentes ao meio, como barreiras e distrações, ouvindo sobre um assunto que não domina e sabendo que vai precisar assimilá-lo porque, de alguma forma, vai ser avaliado. E aí, como é que você acha que o tempo passa para esse aluno? Então, o primeiro passo para reestruturar o seu planejamento é ter essa consciência, é ter essa empatia. Se a sua abordagem for 100% expositiva, você corre o risco de dar aulas para ninguém do outro lado da câmera. Mas essa questão é bem mais delicada, porque mesmo sendo cansativo e desestimulante, a gente sabe que dependendo do assunto, do contexto, em alguns casos existe a necessidade das apresentações serem expositivas. Então a questão não é que a abordagem não tenha que ser expositiva. A questão é como e quando essa abordagem deveria ser executada. Acredita? Existem técnicas específicas para que o professor faça a sua apresentação de forma expositiva e o aluno consiga manter um bom nível de atenção. E o segredo está no planejamento da abordagem. Eu posso adiantar, por exemplo, que seja qual for a técnica, o professor precisa ser bem mais direto e objetivo em aulas online. E para que isso aconteça, ele precisa saber como roteirizar as suas falas. Quando é que a gente, que só dava aulas presenciais, com as nossas falas completamente inspiradas, nos nossos momentos únicos, quando é que a gente poderia imaginar que um dia precisaria pensar no o que, como e quando falar dentro de um tempo precisamente planejado? Pois é, e é por isso que saber roteirizar aulas é uma habilidade muito importante a ser agregada e desenvolvida, tanto para quem dá aulas online ao vivo, quanto para quem quer gravar videoaulas, apesar de serem roteiros com características específicas. A roteirização ela precisa ser específica segundo o tipo de abordagem, e então até agora eu falei em situações em que o professor precisa fazer uma apresentação expositiva. Mas definitivamente, como eu já disse, em aulas mais longas o aluno não aguenta esse tipo de abordagem o tempo todo, Então, nesses casos, por exemplo, o professor deve lançar a mão de uma abordagem mais participativa, utilizando alguma metodologia ativa, o que, mais uma vez, requer necessidade de planejamento e roteirização específica. Então, eu vou te dar 3 passos importantes para um bom planejamento. Olha, o primeiro, reavalie a sua ementa. Faça uma curadoria e define quais os conteúdos que devem ser efetivamente apresentados de forma expositiva e quais de forma participativa. Separa conteúdos que possam ser transformados em material de apoio, como documentos, PDFs ou vídeos, e disponibiliza para o aluno. E assim você ganha mais tempo para trabalhar melhor determinados conteúdos em aula. 2. Quando a sua abordagem tiver que ser expositiva, seja mais objetivo possível e intercala a sua fala com um esclarecimento de objeções ou apresentação de vídeos. Beleza? 3. Quando a sua abordagem for participativa, seja extremamente rigorosa com 2 variáveis que são o controle do tempo de cada atividade e a motivação permanente dos alunos para gerar e manter engajamento. Olha, eu acho que você já percebeu que esse é um assunto muito vasto, Porque quando eu falei sobre distrações, você pode ter certeza que há bem mais detalhes. Agora, sobre planejamento e roteirização, então, literalmente eu precisaria de horas para poder falar sobre esse assunto de forma mais profunda. E uma palestra como essa, não é possível apresentar todos os porquês e principalmente o como.
Então, se você estiver gostando desse assunto, se quiser ir além, se quiser realmente dominar a arte de elaborar, planejar e executar aulas online de uma forma prática e eficaz, se você quiser se sentir mais seguro, segura para encarar esse desafio e ganhar dinheiro com isso, então eu tenho uma solução para que você conheça e domine definitivamente o universo da comunicação online. Na verdade, é uma oportunidade. Me escuta até o final que você vai gostar. Olha só, lembra que eu disse que desde o começo da pandemia eu fui muito demandado por palestras e capacitações sobre comunicação online e que ofereci o primeiro curso à distância ao vivo sobre esse assunto? Pois é, o que eu não te contei foi que, paralelamente a toda essa experiência, principalmente por conta das centenas de feedbacks que eu recebi, eu desenvolvi uma metodologia para proporcionar aos professores condições para produzir integralmente as suas aulas online, desde a curadoria do conteúdo, a elaboração de táticas para comunicação assertiva, até a aplicação de diferentes metodologias e modelos de aulas para diferentes situações. Ou seja, tudo aquilo sobre aulas online que o professor nunca teve acesso. Eu chamei essa metodologia de mapa online, que quer dizer método de atenção plena em aulas online. Ou seja, o mapa te mostra o caminho para conquistar e manter a atenção dos alunos por meio do gerenciamento do comportamento e planejamento de aulas. Pois é, então aí é que vem a grande oportunidade. É que finalmente mais pessoas vão conseguir acesso a essa metodologia, porque agora ela vai ser disponibilizada também por meio de um curso 100% online. E o nome do curso é SOS Aulas Online. Aliás, o nome é bem sugestivo, não é? Então, agora deixa eu te explicar rapidinho como é que essa metodologia foi elaborada. O conteúdo desse curso foi concebido a partir de 2 pilares. O primeiro se baseia nas evidências e estudos relacionados à neurociência da aprendizagem. É a área que eu sou especialista e que eu me considero um apaixonado. E o segundo pilar é o que eu chamo de resultados, mas que você pode chamar de experiência ou de comprovação social. Pois é, mesmo eu tendo te contado boa parte da minha trajetória profissional, se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria curiosa para saber o que pensam professores que fizeram esse curso comigo e que tiveram acesso a esse conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, vamos escutar alguns depoimentos? Eu sou coordenador da disciplina de cardiologia aqui na Universidade Federal do Paraná e a gente está com uma atividade online, né? E a gente não tinha oferecido a disciplina ainda, porque nós estávamos muito inseguros. A maior parte dos professores estavam muito inseguros quanto a fazer a disciplina online, né? E depois da mentoria do Ney, eu conversei com os professores e a gente desenhou a disciplina em cima das tuas orientações. No final da disciplina, né, que durou 16 semanas, e relato dos alunos. Se todas as disciplinas tivessem o mesmo cuidado que vocês tiveram, né, todas as disciplinas seriam boas. Disparado, a de vocês foi a melhor disciplina que nós tivemos nesse semestre. Olá, eu sou o professor Edivaldo de Farias, tenho uma experiência de mais de 30 anos na docência superior. Eu fiz o curso SOS Aulas Online do professor Ney Pereira e realmente eu estou impressionado com a consistência do conteúdo, com a qualidade do conteúdo e com a forma fácil de comunicação, com a sequência de raciocínio, com as explicações, com o detalhamento, com uma abordagem conceitual quando era necessária, enfim. Eu estou bastante satisfeito com o curso e, com certeza, é uma grande contribuição à minha trajetória, à minha carreira profissional. Eu sou Renan Almeida, psicólogo, palestrante e professor de psicologia. Eu fiz o curso do mestre Ney Pereira e, sinceramente, eu me sinto hoje mais seguro para dar aulas à distância, porque eu entendi que não basta você fazer no ambiente virtual o que fazíamos no ambiente presencial. E o curso do mestre Ney Pereira me deu essas ferramentas e hoje eu me sinto mais seguro para me comunicar pela internet. Olha, eu te apresentei esses depoimentos porque eu acredito que tão importante quanto ter toda uma fundamentação baseada em evidências científicas é ter experiência, história, resultados e, sobretudo, credibilidade. Depois, se você quiser ver mais na página do curso, há mais depoimentos. Deixa eu te falar agora um pouco sobre como é o curso e o seu conteúdo. Olha que legal! Esse é um curso super prático e objetivo. Ele é constituído de 33 aulas, incluindo a introdução.
O bacana é que essas aulas foram elaboradas com uma pegada super dinâmica para você nem sentir o tempo passar. Então, por ser um curso totalmente online, você vai poder fazer no seu tempo, no local que quiser, na hora que preferir, e ainda para que você tenha a oportunidade de colocar em prática o aprendido e rever o curso várias vezes, eu vou te dar 6 meses de acesso exclusivo. E olha, nem adianta ficar se boicotando dizendo que não tem tempo para fazer o curso, porque eu tive o cuidado de elaborar de uma forma com que você consiga fazer o curso em, sei lá, em 15 dias, investindo poucos minutos por dia. Tá bom para você assim? Bom, esse curso é definitivamente um retrato sem retoques do que realmente acontece em suas aulas online. Olha, pode parecer presunção, mas dificilmente você vai encontrar um conteúdo tão aplicável e que realmente proporcione uma transformação profissional tão significativa. Ó, deixa eu te contar o que você vai aprender nesse curso. Começando pela parte comportamental. Você vai descobrir porque temos mais dificuldades em prestar atenção em aulas online do que em aulas presenciais. E vai conhecer também os diferentes tipos de atenção a serem gerenciadas, tanto na perspectiva do professor quanto na dos alunos em aulas online. E a partir daí, você vai poder identificar quem são os dificultadores de atenção e que eles podem acabar com a atenção de ambos, não é? E o mais importante é que você vai saber como evitá-los e como tornar alguns seus aliados. Um outro aspecto fundamental a ser dominado diz respeito à argumentação e narrativa. Então você vai aprender como provocar seus alunos para que eles se sintam mais motivados a manterem o foco nas suas aulas. E ao final dessa etapa, você vai ter acesso ao checklist exclusivo do Mapa Online. Esse checklist ele contempla todos os aspectos a serem observados para que você utilize como referência sempre que for ministrar aulas online. E aí chegou a hora do planejamento. Nesse caso, eu vou te mostrar como gerenciar o seu conteúdo e extrair o DNA da informação para que as suas aulas se tornem mais objetivas e eficazes. E a partir daí você vai conhecer quais os elementos básicos para a construção de diferentes abordagens de aulas, seja expositiva, seja participativa. E você vai conhecer modelos para a construção de aulas com 50, 100, até 210 minutos de duração. E, além disso, vai aprender como elaborar roteiros participativos por meio da metodologia ativa, para aulas que podem durar até o dia inteiro. Eu chamo essas aulas de maratonaulas. Incrível, né? Então, ao final, para fechar com chave de ouro, eu te ofereço um material que contempla todos os modelos do nosso Mapa Online para que você possa aplicar no seu dia a dia. Ó, modéstia à parte. O curso é muito completo e diferente, tá? Mas o que eu queria mesmo é que você enxergasse o que eu estou te oferecendo é muito mais do que um curso. Eu estou te oferecendo segurança profissional. Sim, porque os professores mais talentosos é que permanecem no jogo. Eu estou te oferecendo segurança psicológica, porque eu sei o quanto que um professor se sente inseguro com a possibilidade dos alunos rejeitarem a sua aula online. Eu estou te oferecendo segurança técnica. Acredita? Quem já encarou o desafio de iniciar uma disciplina online sabe o quanto nos sentimos inseguros na hora de planejar cada aula. Eu estou te oferecendo empregabilidade, porque o mercado está brigando por professores que apresentem um bom desempenho em aulas online. E por último, eu estou te oferecendo a possibilidade de ingressar em uma nova profissão, que é a de infoprodutor. Porque se você quiser ganhar dinheiro com seu curso online, você precisa saber como planejar e dar aulas absolutamente interessantes e eficazes. Bom, e se eu te disser que eu tenho ainda mais boas notícias para você? Ó, se você se matricular no curso SOS Aulas Online, que, como você já viu, resolve definitivamente a questão de aulas online ao vivo, você vai ganhar mais 2 bônus que vão resolver uma outra questão que tem tirado o sono de muitos professores, que é a de elaborar e planejar e executar também videoaulas. É isso mesmo. Então, além do curso, você vai ganhar mais 2 e-books especiais. O primeiro intitulado Guia e Elaboração de Roteiros para Videoaulas, e que com ele você vai aprender o passo a passo de como transformar a sua aula tradicional em uma videoaula dinâmica e objetiva. E além disso, você vai ganhar um modelo de roteiro editável para utilizar todas as vezes que precisar planejar uma videoaula. Mas não é só isso. Você vai ganhar um segundo e-book, intitulado Videoaula Nota 10. Nele você encontra dicas bem legais para produzir as suas videoaulas, como, por exemplo, posicionamento diante das câmeras, apresentação de recursos visuais e até dicas sobre vestuário e aparência. Pois é isso mesmo. Então, além do curso SOS Aulas Online, você vai ganhar um segundo curso no formato de e-books sobre videoaulas.
Só para você ter uma ideia, olha, esses e-books eles são oferecidos como material de apoio exclusivamente para minhas turmas especiais de mentoria sobre videoaulas. Olha, mais ou menos essas turmas chegam a custar R$2.000 por participante. Então, se eu fosse comercializar só os e-books, não sairiam por menos de, sei lá, de R$75 cada um. Então, uns R$150 só de e-book. Bom, eu imagino que você tenha gostado desses bônus, né? Que bom! Só que ainda não acabou. Porque além dos e-books, você vai ganhar mais 2 bônus especiais. É isso mesmo. Você vai ter acesso a um mini curso exclusivo. Olha, um mini curso, hein? Elaborado pelo publicitário e designer Fábio Machado sobre como criar apresentações visuais e profissionais. Só para você ter uma ideia, o Fábio foi quem me atendeu para confeccionar PowerPoints de grandes palestrantes que eu já treinei, como Tandy, Flávio Canto, Giovanna Antonelli, entre outros. Então esse mini curso vai te ajudar a se destacar para gerar uma percepção de qualidade ainda maior nas suas aulas, né? Sejam online ou presenciais ou até videoaulas. Só que eu disse que eram 2 bônus, outros 2 bônus. Então, eu convidei um grande mestre, um grande amigo, o professor Marcelo Magalhães, que já foi várias vezes responsável pela capacitação de professores da FGV, entre outras instituições, né? Sempre na área de tecnologia em aulas. Eu o convidei para gravar um outro minicurso exclusivo sobre ferramentas tecnológicas de ensino para aulas presenciais e online. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, além de dominar a comunicação em aulas, você vai saber como utilizar algumas das principais ferramentas tecnológicas disponíveis para facilitar a aprendizagem do seu aluno, tanto em aulas online como em presenciais. Esse conhecimento vai te colocar em outro patamar profissional. Mas, Ney, quanto é que custaria mais ou menos cada minicurso desse? Olha, eles são exclusivos e com conteúdo baseado no know-how de altíssimo nível desses feras. Então, cada minicurso desses não sairia por menos de uns R$350. Tá gostando do que você está ouvindo? Você já deve estar até meio perdida, né? Deixa eu te recapitular, olha só. Adquirindo o curso SOS Aulas Online, você vai ganhar um e-book, elaboração de roteiros para videoaulas com roteiro editável, mais outro e-book, videoaula nota 10, mais um minicurso exclusivo sobre como produzir PowerPoints profissionais e mais outro minicurso também exclusivo sobre ferramentas tecnológicas de ensino para aulas presenciais e online. Tá bom para você? É isso? Ó, você deve estar até somando o valor desses bônus, né? Então você deve estar pensando assim, caramba, um curso com conteúdo desse, aulas online, e ainda com bônus tão relevantes, isso me interessa, mas eu só não sei se isso vai caber no meu bolso. Pode ser que você tenha razão, né? Deixa eu somar. Vamos ver se vai ficar pesado. Ó, o curso completo SOS Aulas Online, em torno de R$750. Mas, se o e-book de elaboração e roteiro de videoaulas e o roteiro editável, mais o outro e-book, os dois, R$150. O mini curso exclusivo, como produzir PowerPoints profissionais, R$350. E o outro minicurso também exclusivo de ferramentas tecnológicas, mais R$350. Então, Ney, se a gente fosse somar todo o valor, seria R$1.600. Seria, né? Seria. Porque você está preparado para ouvir? Está preparada? Olha só. E se eu te disser que esse curso vai ser oferecido com um preço de lançamento? Eu vou repetir, com um preço de lançamento de 12 vezes sem juros, de R$ 41,50. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Ou seja, R$ 498. Tá bom para você? Você sabe o que corresponde a isso, né? Tipo assim, menos do que meio cafezinho por dia. Você vai investir, o investimento total no curso é tipo assim, um par de óculos, um par de tênis. Mas e se mesmo com toda essa facilidade, você ainda estiver se sentindo insegura para fazer esse pequeno, grande investimento na sua vida, eu tenho uma outra coisa para te dizer. Olha só, eu acredito tanto nos efeitos positivos que esse curso proporciona e eu tenho tanta convicção do seu valor, que além dos bônus, do valor reduzido, do parcelamento, da liberação do curso por 6 meses, eu vou te dar uma garantia completa de 10 dias. Você sabe o que isso quer dizer? Que se em 10 dias você achar que esse curso não é o que você esperava, eu te devolvo tudo que você pagou, eu confio em você, eu estou super tranquilo com relação a isso. Bom, depois de tudo que te apresentei, eu só vejo 3 caminhos possíveis, né? Ou você ignora tudo que falei e continua fazendo mais do mesmo,
Ou você pode buscar nas redes várias dicas e material que eu próprio ofereço, né? E tentar criar o seu quebra-cabeças de informações, mas eu aviso que não vai ser fácil e muito menos eficaz, né? Porque não dá para ficar testando com os alunos e correr o risco de se expor, né? Ou então, você assume uma nova postura e encara esse desafio de fazer um curso transformador para tornar as suas aulas online espetaculares. Pronto, falei, é isso aí. Agora, para garantir a sua vaga, sim, garantir a sua vaga. Por quê? Porque esse curso vai ser oferecido somente, tá? Vai ser oferecido por tempo limitado, somente por 4 dias. Eu vou repetir, somente 4 dias que você vai ter de disponibilidade para se matricular. Então você me desculpa, é que não dá para oferecer tantas vantagens por mais tempo. Então, continuando. Então, para você garantir a sua vaga, você vai acessar o link que está aparecendo agora, tá? Aqui no nosso chat está aparecendo o link. Esse é o link para você fazer a sua matrícula, beleza? Peraí, nem precisa se matricular agora não, hein? Se você não quiser. Porque eu esqueci de falar uma coisa. Olha só. Por favor, presta atenção nisso, tá? Se você ainda estiver indeciso, indecisa, eu vou te contar mais uma coisa. Olha só. Se você se matricular agora nesse curso, além do desconto e de todos os bônus que eu já te ofereci, você vai ganhar mais um bônus super especial. Acredita, tá? Você vai ganhar um outro curso exclusivo que eu elaborei sobre aulas híbridas. É isso mesmo. Você vai entender como gerenciar sua comunicação por intermédio da tecnologia e como manter o interesse e engajamento com os alunos presentes e à distância ao mesmo tempo. E o curso se chama Dominando Aulas Híbridas. Tá difícil resistir agora, não tá? Pois é. Então agora sim, eu acho que eu posso me despedir, né? Até porque você já deve estar ansioso, ansiosa para garantir essa vaga e aproveitar todas essas vantagens. Bom, meu querido professor, minha querida professora, olha, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua participação, né? E dizer que eu estou torcendo para ter a honra de poder contribuir com o desenvolvimento profissional de cada um, né? Então, por isso, eu vou me despedir com até breve, ok? Te espero lá, hein? Tchau!